Olá, me chamo Lília Marques de Freitas e vou falar um pouco do meu trabalho de pesquisa chamado Situação Clínica, Epidemiológica, Ambiental e Social da Leishmaniose tegmentar americana no interior da Amazônia brasileira, uma abordagem One Health, sob a orientação do professor Caio Vinícius Albarato. As doenças tropicais negligenciadas, as DTMs, são compostas por mais de 20 doenças e são resultantes de processos de desigualdade, acometendo populações vulneráveis e desfavorecimento econômico, social e ambiental. Além disso, quanto menor for o desenvolvimento humano e maior a vulnerabilidade social da população, maior vai ser a taxa de mortalidade por essas doenças negligenciadas. Entre elas, temos a leishmaniose. Existem dois tipos principais da doença: a leishmaniose cutânea e a leishmaniose visceral. Alguns autores também citam a forma mucosa, mucocutânea, visceral e difusa, sendo que a forma mais comum é a leishmaniose cutânea ou tegmentar. Ela vai apresentar lesões na pele com características de úlcera em partes expostas do corpo. Em sua maioria, essas lesões são indolores e crônicas, ocasionadas pela manifestação da doença. O diagnóstico precoce é de suma importância para evitar sequelas deformantes ou funcionais da doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os principais fatores de risco envolvidos na doença incluem condições socioeconômicas, desnutrição, mobilidade populacional, mudanças ambientais, mudanças climáticas e imunidade individual. Nesse contexto, One Health, ou saúde única, costuma ser definida como uma abordagem coordenada, colaborativa e multissensorial para alcançar resultados positivos em saúde. Ela vai reconhecer interligação entre as pessoas, os animais e o meio ambiente, também envolvendo abordagem de riscos na interface animal, homem, ecossistema, sendo estes integrados e dependentes entre si. A leishmaniose consegue ser inserida nesse conceito principalmente por sua infecção ser possível em cães e outros mamíferos, chamados de reservatórios do parasita, tendo uma relação com o meio ambiente e os animais. Além do mais, dentro das escolas médicas, o One Health pode permitir novas intervenções em quadros de saúde humanos. Os objetivos da nossa pesquisa foram analisar no tempo e espaço a situação clínica, epidemiológica, social e ambiental da leishmaniose tegmentar americana no município de Altamira, no estado do Pará. Os objetivos mais específicos obtiveram mudanças ao decorrer do trabalho. Entre os objetivos específicos que foram alcançados, descrever o perfil clínico e epidemiológico de leishmaniose tegmentar americana no município de Altamira, identificar o quantitativo de desmatamento e verificar a ocorrência de mudanças climáticas no município de Altamira, verificar as condições de saneamento básico da população residente no município de Altamira, correlacionar os casos de leishmaniose tegmentar americana com as variáveis ambientais e sociais. Em relação à metodologia, tratando-se de um estudo epidemiológico e ecológico sobre a incidência dos casos de leishmaniose tegmentar no município de Altamira. Foram coletados dados e informações do Banco de Dados da Secretaria Estadual de Saúde do Pará, SESPA, durante o período de janeiro de 2009 até dezembro de 2022. A cidade de Altamira, pelo seu histórico, ela passou por duas grandes mudanças que trouxeram impactos sociais, espaciais e econômicos na região, sendo eles a construção da rodovia BR-230, que é a conhecida Transamazônica, e a implementação da usina hidrelétrica de Belo Monte. Ambos ocasionaram a reorganização da dinâmica da cidade e o aumento da imigração. Informações relacionadas a dados de saneamento básico foram consultadas no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS. Dados climáticos vieram do Instituto Nacional de Meteorologia. Dados sobre área desmatada e focos de calor, assim como dados socioeconômicos do trabalho, vieram do Anuário Estatístico do Pará. Os critérios de inclusão da pesquisa foram os casos confirmados da doença por local de residência. Foram excluídos do estudo casos em indígenas, casos em menores de 18 anos de idade, dados inválidos e incompletos. Os dados trabalhados foram organizados usando o software Microsoft Office Excel 2010. Foi feita uma estatística descritiva. Nossa pesquisa ela obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Pará. Com nossos resultados, os dados climáticos, de insolação, precipitação, temperatura e umidade, eles foram coletados em valores mensais e organizados por médias anuais, conforme a gente ilustra na tabela 1.
Em 2022, a gente pode notar que houveram alguns valores máximos e médios anuais para a insolação total e temperatura média compensada. No ano de 2021, houveram valores máximos de umidade relativa do ar e umidade relativa do ar mínimo. Destacamos também o ano de 2018, que tiveram valores mínimos da temperatura máxima diária e temperatura média compensada diária. Alguns autores, como Mendes e colaboradores, em 2016, eles obtiveram uma forte relação entre a precipitação e a proliferação da leishmaniose. Entretanto, como está sendo visto nas tabelas seguintes, esse aumento não é correspondente aos mesmos anos em relação ao número de casos notificados em Altamira. Estudos desse mesmo autor, porém do ano de 2015, eles também indicam um aumento do número de casos, juntamente com as mudanças climáticas. Nossas tabelas 2 e 3 trazem dados relacionados ao desmatamento da região, com um cadastro ambiental rural, que é o CAR, e também sem CAR. Análises realizadas por julho de 2016 demonstraram relação entre algumas doenças de notificação compulsória e o desmatamento. Avalia-se também que no ano de maior desmatamento em quilômetro quadrado foi em 2016 e o de menor desmatamento foi em 2018. Ele traz a hipótese de que a importância epidemiológica da doença impactadas pelo desmatamento pode ser capaz de influenciar a magnitude de custos relacionados a essas doenças no Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Partindo agora para os dados de saúde dos indivíduos humanos da pesquisa, em 2023 não houveram dados disponíveis. Com o maior número de casos foi em 2017, seguido de 2020. Em 2017, houve o maior valor de umidade relativa do ar, conforme vimos na tabela 1, coincidindo exatamente com o ano de maior número de casos de leishmaniose no município. O ano de menor número de casos, que foi 2016, também coincide com o ano de maior desmatamento, conforme vimos na tabela 2. Ressalta-se também que em todos os anos analisados, o sexo masculino é o predominante como mais acometido pela doença. É possível observar uma variação instável do número de casos a partir de 2015, com anos de aumento e decréscimo acentuados. A etnia predominante dos pacientes foi a etnia parda. Outros trabalhos eles corroboram com os achados dessa pesquisa, com a maioria dos casos de leishmaniose tegumentar em indivíduos do sexo masculino, etnia autodeclarada parda, na região do Amazonas, por exemplo, conforme estudos de Ribeiro, colaboradores e Santos. Sobre a classificação epidemiológica, entende-se que a maioria em todos os anos foram casos autóctones, exceto nos anos de 2011 e 2014, em que a maioria dos casos foram de caráter importado. Em 2010, foi aprovada a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, na região do Xingu, e isso trouxe uma grande mudança na dinâmica do território e um aumento da população significativamente. Portanto, uma possível hipótese para a maioria desses casos importados durante esse período referido. Além dessas informações, obteve-se a média de idade de pacientes diagnosticados. Todos os anos, a média de idade ela ficou entre 30 e 37 anos de idade. Também contabilizou-se características de ausência e presença de lesão. A grande maioria dos pacientes apresentou lesão cutânea no diagnóstico. Já a tabela 9, ela traz quantitativos relacionados ao saneamento básico do município. Nota-se que a população com abastecimento de água e o atendimento com esgotamento sanitário, ele cresceu ao longo dos anos, exceto entre os intervalos de 2016 a 2020, em que ele permaneceu o mesmo. Algumas das limitações do trabalho foram a ausência de dados em diversos anos, como por exemplo dados climáticos ausentes por alguns meses e dados apenas duplicados, como por exemplo em dados sobre água e tratamento de esgoto. Conclusão do presente trabalho, a gente tem que as variáveis relacionadas ao predomínio do sexo masculino e etnia parda concordam com outros estudos na região amazônica, assim como informações sobre faixas etárias. A maioridade ela se mostrou coincidente no aumento do número de casos de LTA no município durante o ano de 2017. Análises estatísticas mais minuciosas precisam ser executadas para validar hipóteses e verificar o cruzamento dos nossos dados. A falta de informações de alguns períodos também prejudicou análises mais profundas.